estamos iniciando mais um programa Coração Agostiniano. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer você nos acompanhando para este nosso programa. Hoje nós estamos apresentando, nesta nossa série histórica dos 10 anos da província agostiniana no Brasil, mais dois temas bastante importantes que nós vamos falar sobre alguns movimentos que fazem parte da nossa província agostiniana do Brasil. No nosso primeiro bloco, nós temos o prazer de ter a presença dos freis João Marcos e Frei Rafael, que vão falar para nós um pouco a respeito do movimento das Mães Mônicas e também sobre o movimento do Beato Mariano de la Mata. No segundo bloco, nós teremos a alegria de falar sobre a juventude, a partir de duas dimensões, a dimensão da vocação da juventude e também dos movimentos juvenis na província agostiniana do Brasil. Fique conosco, acompanhe-nos para mais este programa comemorativo dos 10 anos da nossa província. É um prazer recebê-los nesse nosso programa, Frei João Marcos, Frei Rafael. Sejam muito bem-vindos para que os nossos amigos, espectadores, conheçam um pouco mais a respeito de vocês. Poderiam se apresentar, por gentileza, dizendo um pouco sobre si e também um outro aspecto bastante importante que é sobre a vocação de vocês. Nesses nossos programas, todos vocês estão se recordando que todos os nossos convidados que passam por aqui estão falando também sobre a maneira com a qual Deus os chamou. E queremos também ouvir de vocês um pouco a esse respeito, como Deus os chamou para fazer parte da Ordem Agostiniana. Então, olá, Frei Maciel, Frei João Marcos. É uma alegria estar aqui hoje participando desse programa Coração Agostiniano em comemoração aos 10 anos de nossa província. Então, eu sou o Frei Rafael Souza, eu sou natural de Recife, Pernambuco, e esse é o meu 7º ano na Ordem. Ainda sou formando, sou estudante, estou no 3º ano da teologia, moro aqui na cidade de São Paulo. Então, falar da vocação é fazer reminiscências de coisas importantes, né, de minha vida, de minha trajetória e de minha caminhada. Então, acredito que não seja muito diferente, né, de todos que já passaram por aqui, mas a minha vocação ela surgiu na minha comunidade paroquial, né, na paróquia Santa Maria, Mãe de Deus, lá no Recife. Sempre fiz parte, né, a Maria das Graças, minha tia, a irmã de meu pai, sempre levou a mim e os meus irmãos para a igreja. E dentro da comunidade paroquial, eu fui descobrindo que Deus tinha um chamado maior para a minha vida. E pouco a pouco eu fui dando passos na minha vida e na minha vocação. Quando cheguei na adolescência, por orientação do meu pai, ele pediu que eu estudasse, né, pensasse mais um pouco, refletisse acerca de que se realmente era isso que eu queria para a minha vida, né, deixar tudo lá fora para entregar-me inteiramente a Deus. Então, eu estudei, né, fiz a minha graduação em biologia e depois, numa idade mais madura, pude dar esse passo, né? Eu ingressei na ordem aos 30 anos de idade, a convite de um irmão, Frei Gutenberg, que estará aqui no segundo bloco. Ele me apresentou a ordem, me apresentou o promotor vocacional lá da época, e aí eu comecei a fazer os encontros vocacionais e fui me identificando cada vez mais com o carisma agostiniano, e fui me descobrindo. E aí eu tomei essa decisão de deixar tudo e ingressar na vida agostiniana. Posso dizer que sou muito feliz na escolha que fiz. Primeiramente, quem me escolheu foi Deus, né? Eu simplesmente só dei sim a esse projeto lindo que Ele tem na minha vida. Muito obrigado, Frei. De fato, algumas pessoas às vezes pensam que a vocação já surge desde muito cedo e a pessoa entra muito cedo para a vida religiosa, para o seminário, para o convento, mas no seu caso é de uma pessoa que depois de uma graduação, e sei que você também trabalhou como professor por um tempo, só depois de uma caminhada que realmente sentiu-se amadurecido para assumir a vocação. Isso é um exemplo muito bonito. Muito obrigado pelo seu testemunho vocacional. Frei João Marcos, conte-nos um pouco da sua história.
É verdadeiramente uma alegria estar aqui com vocês hoje e poder partilhar um pouco, né, da nossa vivência agostiniana. Eu sou natural de Pernambuco, de uma cidade do interior, Bezerros, fica a 100 quilômetros de Recife. Sou de uma família muito católica, tive sempre em casa, né, o exemplo dos meus pais, dos meus avós, sempre na vida eclesial, na comunidade local. Desde criança aprendi a rezar com os meus pais, com os meus avós, meus tios. Tinha uma tia também, assim como o Rafael, por coincidência, que sempre me incentivou muito e me levou para a missa desde pequeno. Né? A minha vocação surge no contexto familiar e paroquial. Ao serviço do altar, como coroinha, desde criança, aquilo ali sempre me chamou muita atenção, porque aos olhos de uma criança parece muito misterioso, né? A missa, os ritos, mas sempre nessa vivência contínua. E também, nesse ponto, já que eu tive uma tia que foi igual ao Frei Rafael, tem um que se distancia. Eu já fui para o seminário assim que completei os 18 anos. Fiz os encontros vocacionais quando eu tinha 17, 18, e depois de um acompanhamento de um ano, pude ingressar no seminário lá em Curitiba, né, no seminário da filosofia. E o que me chama a atenção na vocação agostiniana, o que me chamou, né, no primeiro momento e me encantou, é a questão da vida comunitária. Porque eu sempre vivi isso, na família e na comunidade paroquial. E talvez pode parecer que a vida diocesana é muito isolada, é uma ilusão, porque sempre está nessa questão comunitária. Mas a comunidade agostiniana é uma comunidade de irmãos. Isso me chama muito a atenção, Frei Maciel. Acho que foi por aí que a ordem me fisgou, né? Uma comunidade de irmãos. Obrigado, Frei. Realmente buscamos viver a fraternidade dentro da vida religiosa agostiniana, que não significa uma vida em que todos os irmãos são perfeitos, né? Cada um com a sua peculiaridade, cada um com as suas riquezas, mas também com os seus desafios, e dessa forma procurando fazer a vontade de Deus. E vocês estão neste caminho de fazer a vontade de Deus. E também nesse caminho que vocês estão vivendo enquanto agostinianos, vocês também exercem, além dos estudos teológicos pelos quais estão passando, exercem também algumas atividades específicas. Frei Rafael, você trabalha com o movimento das Mães Mônicas. Mas o que vem a ser esse movimento? Explique um pouco para nós, para o nosso público, de que se trata isso. Então, o movimento das Mães Mônicas é uma associação pública de fiéis, que foi fundada pelo padre Lourenço Infante, um espanhol, no ano de 1987, em Madrid, na Espanha. Então, essa espiritualidade, ela já pertencia à Ordem de Santo Agostinho. É impossível falar de Santa Mônica sem falar de Santo Agostinho, ou falar de Santo Agostinho sem citar Santa Mônica. Então, dentro dessa espiritualidade agostiniana, nasce esse movimento, né? O movimento das Mães Mônicas é um movimento de mães que oram pelos filhos, né? Então, as mães, elas se reúnem, né, em um grande grupo, e esse grande grupo depois ele é dividido em pequenos grupos de 7 mães, onde elas ficam responsáveis, e a cada dia na semana, uma mãe, ela é responsável de rezar pelos seus filhos e pelos filhos das mães que pertencem ao seu grupo. Então, é um movimento de oração, um movimento particularmente para mulheres, né? Não necessariamente mães, porque já surgiu essa dúvida, né? Por exemplo, algumas mulheres que são tias, madrinhas, né, já perguntaram se poderiam, né, participar do movimento das Mães Mônicas, e nunca houve nenhum impedimento. Em cada dia da semana, né, de domingo a sábado, cada um tem o seu compromisso de ir até diante do Santíssimo Sacramento para fazer o seu momento de oração. E é muito simples, né? Existe um pequeno roteiro ao qual a mãe ela segue esse roteiro, né, de oração, e caso ela não possa ir até o Santíssimo, ela pode fazer o seu momento de oração pelos seus filhos e pelos filhos das mães que pertencem ao seu grupo na sua casa. Porque existe realidade de mães que trabalham, né, que têm muitas tarefas, né, domésticas, e não conseguem se ausentar durante a semana para ir diante do Santíssimo. Mas o movimento nos pede que esse momento de oração seja diante do Santíssimo Sacramento. Obrigado.
Frei João Marcos, você está em uma chamada Comissão do Beato Mariano de la Mata. Já tivemos um programa que falamos sobre o Beato Mariano, sua causa, a busca que se faz pelos milagres, pela sua canonização. E nesse atual momento, a Comissão pelo Beato Mariano, como tem atuado dentro da província? Qual é o seu fazer? Como que se realiza e se desenvolve esse trabalho? A comissão, ela se organiza no que toca à promoção da devoção ao Beato Mariano de la Mata, que se encontra já no estágio quase próximo à canonização, porque precisamos de um segundo milagre, né, para a comprovação da santidade do Beato Mariano, que já é popularmente, né, entre os freis, os religiosos, os paroquianos, entre tantas pessoas que conheceram o Beato Mariano, já é algo certo. Mas a nossa comissão, ela está num trabalho que é bem específico de divulgar a vida do Beato Mariano de la Mata, suas virtudes, porque diferente de uma causa de um mártir, que a virtude do martírio já se comprova por si, nós precisamos divulgar quais eram as virtudes que faziam o Beato Mariano viver heroicamente a vida cristã. A comissão se preocupa também com o recolhimento de depoimentos de pessoas que tiveram graças alcançadas por intercessão do Beato Mariano e também dos possíveis milagres. Nós dizemos possíveis porque os milagres eles precisam de um estudo além. As graças necessárias para comprovar um milagre também passam pelo estudo científico, de mostrar que cientificamente não se pode comprovar aquele fato, mas somente à luz da fé. Nós somos 3 atualmente, né, que fazem parte da comissão. Começamos o nosso trabalho com uma tentativa de renovação do material que divulga a devoção ao Beato Mariano. Por isso, também dependemos muito do contato com os párocos, que são esses que estão adiante, digamos, na dianteira dos trabalhos pastorais da nossa província. E está justamente nessa fase de renovar esse material. E quando eu digo material de divulgação, são estampinhas, santinhos, relíquias, novenas. Somos responsáveis por fazer toda essa divulgação, mas também que extrapole os limites da nossa província. Porque também recebemos os testemunhos e os pedidos de material através das nossas redes sociais, de e-mail, que são os canais de comunicação oficiais para a causa do Beato Mariano. Atualmente, nós já estamos aí acompanhando alguns casos de possíveis milagres e o nosso papel também é estar em contato com essas pessoas e, assim que possível, também fazer a divulgação desses casos, né, que, por enquanto, correm, não em sigilo, né, mas correm de modo mais sereno e interno, digamos assim. Obrigado. Santa Mônica era a mãe de Santo Agostinho e por Agostinho rezou por muitos anos e por isso que nós dizemos que a intercessão de Santa Mônica é o que ajuda Agostinho a abrir o seu coração para a graça de Deus. E também, Frei Rafael, nós costumamos dizer uma frase muito bonita entre as mães mônicas que é mães de joelho, filhos de pé. Como que acontece isso? O que é uma mãe de joelho para que o filho esteja de pé, de maneira mais específica dentro desse movimento bonito? Então, Frei, como a exemplo de Santa Mônica, como o senhor mesmo falou, que rezou por mais de 30 anos pela conversão do seu filho Agostinho, as mães do movimento, seguindo o exemplo de Santa Mônica, também perseveram na oração. E o que é bonito nesse movimento é escutar os testemunhos. Muitas delas, quando conseguem ver, né, o seu filho de volta no caminho para Deus, assim como Santa Mônica pôde presenciar, elas falam, né, que não foi fácil, não foi um caminho fácil, mas foi um caminho de força e de perseverança. E que, de fato, uma força motivadora, né, através da oração, é que mantém essas mães de joelhos e, ao mesmo tempo, de pé. Porque bem sabemos que a nossa vida ela é feita de alegrias e também
de tristezas. Então chega um momento também que essas mães partilham conosco que muitas vezes elas pensaram em desistir, mas que ao ouvir o testemunho de outras mães, ou de ouvir uma palavra de consolo, ou de até mesmo ver que os seus filhos estão começando a progredir nessa vida espiritual, elas conseguem se manter no caminho firme da oração. Um grande problema realmente que nós enfrentamos dentro do movimento agora foi esse processo da pandemia, né? Muitas mães partilharam que durante esse período foi um momento em que a fé deu uma esfriada, mas que quando retomamos, né, as atividades no movimento em nossa província, elas conseguiram sentir essa força, para continuar a rezar pelos seus filhos, para rezar pelos filhos de suas irmãs, né, do grupo das 7 mães, e aí encontrar forças nessa caminhada. Entendi. De fato, é necessário muita perseverança. É um movimento também de mulheres que perseveram na oração, acreditando naquelas palavras do próprio Cristo, que chama a rezar e rezar com insistência, a palavra de Jesus no Evangelho, dizendo que tem que bater porque a porta vai ser aberta, buscar porque vai ser encontrado, e Santa Mônica é de fato esse exemplo da perseverança, não é, Frei? Sim, é esse exemplo de perseverança, e nós somos a herança dessas santas lágrimas, né? Se hoje nós estamos aqui comemorando 10 anos de província, é porque nós somos frutos também dessas lágrimas, né? Santa Mônica, que foi perseverante, que chorou, que nunca desistiu de seu filho, tanto que em alguns momentos, quando ela procurava o bispo de sua cidade, houve um momento em que o bispo já um pouco farto, né, de ouvir as lamentações de Mônica, disse: Mônica, vá em paz, é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Assim são as mães hoje do movimento das Mães Mônicas, né? Esse é o recado que eu posso deixar para você. É impossível que o seu filho, que sua filha se perca mediante a sua perseverança, mediante a sua oração. De fato, o Frei lembrava que a nossa província agostiniana do Brasil está confiada à proteção de Santa Mônica. Santa Mônica foi dada a nós como padroeira da nossa província, justamente para nos ensinar a perseverar. Perseverar na fé que nos faz caminhar. Falando em caminhada, Frei João Marcos, uma das atividades bem interessantes que acontecem em relação ao Beato Mariano é a chamada Caminhada do Beato Mariano de la Mata. Do que se trata essa caminhada? Quando acontece? Como participar? Nos ajude, por favor. A Caminhada do Padre Mariano é um evento já tradicional que acontece lá na cidade de Schmidt e retoma um caminho que o Padre Mariano fazia entre Schmidt e Cedral, e era um caminho que ele fazia a pé para ir atender a comunidade, a celebrar a Santa Missa. E os fiéis devotos do Padre Mariano, ali da região de Schmidt, Cedral, São José do Rio Preto, retomam esse caminho movidos pela fé. Não é simplesmente uma caminhada para um bem-estar de saúde, faz bem também, colabora para isso, mas é um ato de fé, de piedade popular, onde naquele caminho por onde o Padre Mariano passou, com tanta simplicidade, tanta humildade e tanta fé, porque enfrentava essa caminhada de aproximadamente 12 quilômetros, acredito, para ir rezar a missa com o povo, né? As pessoas podem sentir-se novamente imbuídas do mesmo espírito que o movia. Espírito de Cristo, primeiramente, que implica humildade, devoção, piedade. As pessoas podem participar dessa caminhada, que acontece no segundo domingo de novembro, porque é o domingo seguinte, geralmente, ao dia do Padre Mariano, que é 5 de novembro. E elas, para participarem, têm que estar aí entrando em contato com a paróquia de Schmidt, que organiza o encontro, ou também com os responsáveis lá de São José do Rio Preto, ligados à nossa província, o Luiz Fernando, que é ali do Colégio São José, e podem disponibilizar mais informações, porque a cada ano, como muda as datas, a organização geralmente se mantém a mesma. Entrando em contato com os da paróquia de Schmidt ou os agostinianos lá de São José do Rio Preto, você que se interessa em participar, pode aí obter mais informações. Não é necessário inscrição, não é necessário formulário, é necessário fé e dedicação, porque para percorrer 12 quilômetros precisa de muita animação
É um domingo pela manhã, tem a Santa Missa, as pessoas vão rezando seu rosário, vão ali partilhando também os testemunhos das pessoas que conviveram com o Beato Mariano, e também tem todo um suporte, né, de primeiros socorros, também ali um café para animar um pouco. Então é um momento de fé. Eu acho que podemos resumir assim a caminhada do Beato Mariano. Pessoas de fé que fazem um caminho para lembrar de um homem de fé. Muito obrigado. E se alguém quiser entrar em contato com a província, com a comissão, para saber mais alguma informação a respeito do Beato, como faz, Frei? Muito bem. Quem quiser entrar em contato para ter mais material de divulgação, ter contato com a história do Padre Mariano, podemos acessar as redes sociais da Província Agostiniana do Brasil, OSA Brasil, e as pessoas que quiserem um contato direto com a comissão para relatar graças e pedir material de divulgação, relíquias, entre em contato com o e-mail beatomariano@osa.org.br. Aí a vice-postulação, que é assim a nomenclatura oficial da igreja, não é? Vice-postulação, aqui no Brasil, na pessoa do Frei Eliseu Lopes e minha, podemos estar aí ajudando nessa disponibilização de material. Muito obrigado, Frei Rafael. Muitas mães estão nos assistindo agora e talvez algumas delas ainda não façam parte do movimento das Mães Mônicas. Como se tornar uma Mãe Mônica? Então, para se tornar uma Mãe Mônica, você pode entrar em contato conosco pelo nosso Instagram, OSA Brasil, e nós passaremos as informações necessárias. Você pode montar, né, um grupo do movimento das Mães Mônicas em sua paróquia. Atualmente, na nossa província, nós temos 10 paróquias com o movimento implantado. Porém, temos outras paróquias que não são de responsabilidade nossa, né, da província, mas que acolheu o movimento das Mães Mônicas em sua paróquia, como, por exemplo, no Rio Grande do Norte, em Londrina, no Paraná, também temos outras paróquias que aderiram ao movimento das Mães Mônicas. Então, você que nos assiste e que ficou interessada em conhecer um pouco mais o movimento das Mães Mônicas, é só entrar em contato pelo nosso Instagram, OSA Brasil, pedir informações e entramos em contato com você. Muito obrigado, eu agradeço demais a presença de vocês neste nosso programa de hoje. Que Deus abençoe a missão e a vocação de cada um de vocês. Obrigado por estarem conosco. Nós vamos agora assistir mais um belíssimo vídeo e no próximo bloco nós retornaremos para falar sobre juventude e vocação. Fique conosco, este é o programa Coração Agostiniano, que volta já já.
Estamos de volta agora com a segunda parte do nosso programa Coração Agostiniano e com muito prazer, uma alegria muito grande recebendo estes dois co-irmãos agostinianos, Frei Jean e Frei Gutenberg, que vão falar um pouco para nós hoje a respeito dos movimentos da juventude e da promoção vocacional. Os senhores já são conhecidos do nosso público. Não sei se eu devo pedir para que se apresentem, mas eu vou fazer isso mais uma vez para que aqueles que ainda talvez não os conhecendo possam conhecer um pouco melhor estes dois grandes frades que hoje nos dão a felicidade de estar conosco em nosso programa. Obrigado, Frei Maciel. Uma alegria poder estar aqui. Né? Como ele disse, já sou conhecido, né? O velhinho já é conhecido. Mas é uma alegria poder estar aqui e dizer que fazer parte dessa família, né? Como Frei Jean, da Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, agora estando como promotor vocacional, é uma alegria poder colaborar com esse trabalho de crescimento da província. Me sinto em família, de fato, não só me sinto, sou dessa família. Muito obrigado. Mas, Frei Jean, Sim. os convidados, quando vêm, o senhor também, inclusive, pede que fale um pouquinho a respeito de como surgiu a vocação. Também te faço essa mesma pergunta. Partilhe um pouquinho conosco sobre a sua vocação como religioso e sacerdote agostiniano. Veja, Frei, aqui do meu lado está um dos culpados, né, da minha vocação, de eu conhecer a Ordem de Santo Agostinho. Quando criança, aos 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência no seminário menor. Né? Alguns lugares ainda tem seminário menor. Se o meu irmão Frei João Marcos estivesse aqui, ele diria que é do tempo bem atrás, não é? Mas não, ainda existe seminário menor. Inclusive, em Curitiba temos seminário menor, não nosso, mas da diocese. Então, fiz essa experiência no seminário menor, com 13 anos de idade, realmente um molequinho que não sabia muito bem o que queria da vida, mas se encantava pelos sacerdotes, via aqueles padres e me chamavam a atenção. Depois de fazer essa experiência, eu estive um tempo não afastado de Deus nem da igreja, mas da casa formativa, né, enquanto seminário. E trabalhei, tive todas as minhas atividades, estudei, e só 25 anos depois, aos 32 anos de idade, é que através do Frei Gutenberg eu tive a oportunidade de conhecer a Ordem de Santo Agostinho, província agostiniana do Brasil, e recomeçar com maior força, porque não tinha parado isso, né, é a inquietude no meu coração. Então, tive a oportunidade de fazer um encontro vocacional, 2 encontros vocacionais, e em seguida já ingressar na Ordem. E hoje, com a graça de Deus, como professo solene e padre, estou muito feliz onde estou e muito realizado como Frei agostiniano. Que ótimo, muito obrigado. E exercendo um grande trabalho dentro da promoção vocacional e também com as nossas mídias sociais. Por isso que já é bastante conhecido de muitos de vocês que nos acompanham nesse nosso programa. Frei Gutenberg, que também já participou do nosso programa como educador agostiniano, agora retorna como responsável da juventude agostiniana, mas também é importante que se apresente um pouco para aquelas pessoas que estão assistindo este nosso programa de hoje. Sim, muito obrigado, Frei Maciel, por estar aqui novamente. É uma alegria, né, poder falar desse trabalho que é tão importante, né, para a província. Como o Frei Maciel falou, eu me chamo Frei Gutenberg, sou natural de Recife, né, e a minha vocação também ela surge justamente dentro do contexto da juventude. Eu participei do MEG, né, durante muitos anos, desde meus 11 anos de idade. Eu até brinco que a minha estar na igreja é até mesmo por conta, né, da juventude. Eu vi os jovens, eu era uma criança de 11 anos e queria estar com jovens e ser jovem, e foi daí que Deus ele foi, né, trabalhando, né, a nossa vocação. Né? E hoje estamos aqui, né, assumindo essa grande missão para a província, porque a juventude, né, ela é o presente da igreja e com certeza da juventude, como temos alguns casos, também brotaram vocações agostinianas. Então, é um trabalho, né, muito importante dentro da província agostina do Brasil. Entendi, Frei. E já que o senhor está falando sobre juventude agostiniana,
Como se organiza esse trabalho da província agostiniana do Brasil junto à juventude? É isso mesmo. Esse trabalho ele é muito recente, né? Digamos assim, essa organização, porque antes cada paróquia, colégio, ele tinha uma sua própria organização e mais ou menos, né, no ano de 2015 e 2016, né, a partir do encontro de paróquias, se começou a pensar de maneira orgânica essa juventude. Tanto que nós chamamos de comunidade de jovens agostinianos, onde os grupos, né, que pertencem a todo o nosso apostolado, ele faz parte dessa comunidade e nele nós organizamos, né, nossas atividades, encontros e, acima de tudo, é trazer para a juventude esse carisma agostiniano. Porque antes existia, não de maneira organizada, mas faltava, tinha essa carência de os jovens entenderem e caminhar conosco enquanto religiosos. Então, por isso a gente acabou se organizando. Excelente, obrigado. Juventude tem tudo a ver com vocação. E quando nós falamos sobre vocação na província agostiniana do Brasil, que é a forma com a qual Deus nos chama, nós nos lembramos diretamente do Frei Jean, que dentro da nossa província exerce esse ministério tão importante do promotor vocacional. Frei Jean, o que é ser promotor vocacional e qual é essa relação entre juventude e vocação? Olha, Frei, eu costumo dizer que ser promotor vocacional é ser um garimpeiro de vocações. Ter a alegria, primeiramente, e acreditar na vocação é, sem dúvida, o primeiro passo para ser promotor vocacional. Porque se eu não acredito na vocação, eu não posso identificar no outro sinais da vocação. Então, acreditar, confiar na vocação e ter também esse olhar apurado e a coragem de dizer: será que você nunca pensou na sua vocação? Ou você pensa na sua vocação? Quer ser um frade religioso agostiniano? Ou seja, ter essa coragem de inquietar também o jovem, né? Mas, acima de tudo, ter a abertura de coração para deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie nessa caminhada, porque não é fácil, o senhor bem sabe, nos tempos de hoje, especialmente, em uma sociedade tão complexa, falar de valores eternos que entra aí a vocação, né, como um chamado de Deus e a resposta do homem em um mundo tão diversificado, tão difícil muitas vezes de se comunicar a Deus, né, de uma forma que chegue ao coração da juventude. E, de certa forma, a grande parceria entre juventude e vocação é fundamental, porque através do trabalho do Frei Gutenberg, né, da província, nós alcançamos um grande número de juventude, né, de jovens, tanto para nós enquanto frades, também como para as irmãs agostinianas e tantas outras vocações podem ser despertadas através, né, das famílias, mas em especial dos nossos encontros de jovens, das nossas comunidades de jovens agostinianos, que fazem assim um trabalho tão bonito. Então, ter essa relação é importante, né? Porque não é que possamos dizer que a vocação só surge na juventude. Claro, eu também sou um jovenzinho com 30 e poucos anos e a vocação continuou a inquietar. Mas é um foco, né? É um lugar onde mais brota, assim, a vocação. Então, ter essa parceria, ter essa identificação é muito importante para o trabalho de pastoral vocacional e pastoral de juventude. Mas como é que funciona isso? Então o senhor vai até um grupo de jovens ou uma comunidade jovem agostiniana ou em outros lugares que também não existe a presença da ordem, você encontra um jovem, toca nele, faz uma oração e ele fica vocacionado e já quer ser um frade agostiniano? Como funciona isso, Frei Jean? Olha, Frei, primeiro nós tivemos que fazer uma releitura de como esse processo vocacional estava acontecendo, né? Atualizar o processo vocacional de acordo com o tempo que nós estamos. Então, nos serviu imensamente as mídias sociais, né? Nós podemos ver que em alguns anos a província agostiniana do Brasil tem investido muito, tem entendido que precisa investir nas mídias sociais, de estar também nesses espaços de mídias sociais. É um dos canais, né, que chega até o jovem. Além dos trabalhos das comunidades, existe uma agenda agostiniana que o promotor tem, quem pensa que frade não trabalha, né?
mas temos uma agenda bem cheia de visitas a todas as comunidades agostinianas, onde existe pastoral ou não, para implantar ou para acompanhar essas pastorais, esses grupos e pastorais, e também encontros vocacionais em 2 regiões e em algumas micro-regiões, né? As 2 grandes regiões, a região Nordeste e Norte, estão ali situadas, fazemos encontros vocacionais, 3 ao ano, e também Sul e Sudeste, aqui em São Paulo, nós fazemos 3 encontros vocacionais, podendo ter alguns despertares vocacionais que podem ser em várias outras cidades, né? E veja, eu me tornei um pouquinho abelhudo. Onde tem um evento que eu sei que pode ter juventude, aí está o Frei Jean. Então, eu aproveito as oportunidades para apresentar o carisma, para falar da ordem. E, claro, eu acredito que a chave nossa, enquanto agostinianos, para semear uma vocação no coração da juventude, é o acolhimento. Ou você se aproxima e acolhe, ou você não tem espaço para trabalhar a juventude. Sim, sem dúvida nenhuma, é importantíssimo ter um coração aberto, mas também um coração de outras pessoas que vão em busca daqueles que podem ter sido chamados por Deus dentro da juventude. No entanto, hoje em dia se diz muito que a juventude está perdida, a juventude não quer nada com nada, não é, Frei Gutenberg? Que a juventude é isso, é aquilo que antigamente era que tínhamos bons jovens, antigamente eles atuavam na igreja. Frei Gutenberg, é assim mesmo? E por que que a província agostiniana do Brasil resolve fazer esse investimento de recursos e de pessoas para poder estar junto, com maior proximidade e com um carinho muito especial junto à juventude? Olha, Frei Maciel, a juventude, ela vale a pena, né? Os nossos jovens, eles são jovens que realmente são inquietos, são jovens que realmente buscam a Deus e vale a pena investir neles. Por isso, a província agostina do Brasil, né, através do seu trabalho, acaba investindo tempo, recursos, pessoas, porque acredita, né, no valor do jovem dentro da igreja e principalmente para a ordem. E eu acho que um destaque, né, nesse trabalho, né, da juventude, com todos os frades que já passaram, que acompanham esse trabalho, é justamente esse acolhimento e ser presença agostiniana no meio dos jovens, né? Ser esse sinal de Deus, ser essa pessoa que é acessível, ser esse companheiro que ajuda a eles nas necessidades que é própria da juventude, claro, com desafios, né, que são presentes, com os desafios de hoje, mas sendo essa pessoa que está ali como companheiro, né, como amigo, e que realmente, né, deseja que esse jovem ele possa ter um coração agostiniano, ter um coração inquieto, e assim, quando for crescendo, também ir participando de outros movimentos, né, como Mães Mônicas, como a FLA, né, que é a Fraternidade Leiga Agostiniana, para que ele possa realmente fazer essa caminhada conosco, porque acredita nesse carisma na qual ele experimentou. Então, ser presença é essencial para a nossa família. Entendo. E, Frei Jean, um jovem, por exemplo, que esteja nos ouvindo agora, acompanhando, sentiu o seu coração inflamado, inquieto, deseja ser um agostiniano, como é que ele faz? Ele vai e bate na porta do nosso convento, já vai com a mala, entra e fica? Como que se desenvolve esse processo para que um jovem venha a se tornar um agostiniano? Veja, o primeiro caminho é o contato com a ordem. Geralmente ele chega através das redes sociais, através de um frade que o indica, de um amigo, de uma religiosa, de um dos promotores vocacionais locais, ou mesmo da pastoral vocacional. Então, o jovem entra em contato diretamente pelo nosso site, geralmente acontece assim, fazendo o seu cadastro vocacional no nosso site, osabrasil.org, e aí nós começamos esse primeiro contato com o jovem, né? Eu mesmo entro em contato com o jovem para sondar um pouco, né, o desejo dele, a vontade de seguir, e damos início ao seu processo vocacional, que se dá através de um acompanhamento personalizado, né, através de encontros vocacionais, mas também de conversas periódicas com o próprio promotor vocacional, e participando assim de 3 a 2 encontros, nós já encaminhamos esse jovem para um possível ingresso, né? Nós sempre dizemos, e é verdade, que a ordem
cuida muito de suas vocações e procura, nesse sentido do cuidado na promoção vocacional, ser muito sincero com o jovem que nos procura, por se tratar de sua vida, de sua vocação e de um chamado de Deus. Então, existem elementos, existem características, existem perfis que nós procuramos a partir do nosso carisma. Então, é um despertar que Deus dá naquele jovem, ele nos procura e vai se identificar ou não com o nosso carisma, como também a ordem vai se identificar ou não com o perfil, com o jeito desse jovem. E a partir daí, nós fazemos todo esse processo de acompanhamento durante um ano, podendo ser mais de um ano, mas geralmente um ano nós acompanhamos e convidamos então esse jovem para ingressar no postulantado, que está em Curitiba. Depois, se esse jovem continua, vai para o nosso noviciado, que está em Lima, no Peru, voltando para São Paulo para o professório, e aí começa então os votos simples, 3 renovações, em seguida a profissão solene e ordenação, se também aquele jovem tem a vocação para o ministério sacerdotal, né? A primeira vocação é a vocação religiosa. Então, um agostiniano não precisa necessariamente ser padre, ser sacerdote. Não, ele precisa ser agostiniano, né? Ser sacerdote é necessidade da igreja, claro, mas nós não podemos pedir que aquele que não tem a vocação para o sacerdócio seja ordenado, né? Temos que ter essa convicção que Deus chama a todos e chama a cada um segundo a vontade de Deus. Então, se você não se vê, não se enxerga como um vocacionado ao ministério sacerdotal, ao sacerdócio, mas se vê a vida consagrada, também tem espaço, claro, para você na Ordem de Santo Agostinho. A vocação é algo muito bonito, né? E não poderia não ser bonito porque vem de Deus, e um Deus que chama a todos justamente para poder servi-lo, ao mesmo tempo encontrando a felicidade, seja como agostiniano ou não, seja como sacerdote ou não, o que conta de fato é ter a abertura para fazer a vontade de Deus, né? Pelo que eu estou entendendo. Mas, Frei Gutenberg, eu sei que a comunidade de jovens agostinianos exerce muitas coisas bonitas, e eu acredito que o senhor tem muitas coisas para falar a respeito desse trabalho com a juventude agostiniana. Mas como o nosso tempo neste programa, infelizmente, é tão limitado, é curtinho, gostaria que o senhor destacasse algo que realmente marca a vida das comunidades jovens agostinianas. Isso mesmo, Frei, nosso tempo é muito curto, mas eu acho que o grande evento das nossas comunidades é o Encontro Nacional de Jovens Agostinianos, que chamamos de ENJA, que é feito, né, um ano sim e um ano não, onde nós reunimos toda essa juventude, né, das paróquias, colégios e obras, para que a gente possa realmente experimentar, né, em 3 dias o carisma agostiniano, através de palestras, oficinas, momentos de lazer, e, acima de tudo, com a convivência dos frades, né, para que eles possam realmente sentir, né, de perto esse carisma agostiniano. Então, é um trabalho que realmente a gente faz com muita alegria, né, os jovens ficam ansiosos, né, por esse encontro, né, inclusive, né, o Frei Maciel, ele já foi palestrante, assim como o Frei Jean, né, que vem trazer um pouquinho desse carisma para os jovens, e de fato é algo significativo na vida, porque eles voltam, né, de fato, inquietos com aquilo que é falado, né, do tema que a gente trata, e isso realmente é muito importante. Obrigado. E aproveitando a sua fala ainda, Frei Gutenberg, deixe um pouco mais inquieto esses nossos jovens, né? O que o senhor diria como uma última palavra, uma última inquietação para essa nossa juventude e para que também as pessoas que estão acompanhando o programa e que já não são assim mais tão jovens, possam também inquietar os seus jovens, aqueles que conhecem seus filhos, netos, amigos que são mais jovens. Inquiete a juventude, Frei Gutenberg. Olha que missão difícil, viu, Frei Maciel? Mas você que é jovem, tá certo? Não desista dos planos de Deus para a sua vida, né? Quando a gente olha a história de Agostinho, a gente vê quanto Deus ele trabalhou na vida de Agostinho, né? E nos 33 anos ele se converteu. Então, não desista dos planos de Deus para a sua vida. E você que é mãe, que é pai, que tem aquele jovem que ainda está acomodado, assim como Santa Mônica, não desista de rezar pelo seu filho,
porque Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Muito obrigado. E é claro que também o senhor Frei Jean, eu vou pedir, né, para também inquietar o coração da nossa juventude, fazendo esse convite vocacional, como também te procurar para os próximos encontros vocacionais que estão para acontecer, chamando essa juventude bonita que nos acompanha também para partilhar e fazer parte da nossa vida agostiniana. Veja, escolher discernir a vocação certa é um primeiro passo para ser feliz e realizado. Não dá para ser feliz e realizado se você faz a escolha errada de sua vocação, porque o povo de Deus é quem vai pagar diante de suas frustrações, diante de nossas debilidades. Então, escolher com seriedade e discernimento. Mas começa pela pergunta, né? Você já pensou na sua vocação, no chamado que Deus te faz? E, acima de tudo, poder responder esse chamado com generosidade ao coração de Deus. E saber que as dúvidas não serão respondidas agora, né? Serão dúvidas sempre, novas perguntas, novas inquietações, e saber que é na fragilidade nossa, da nossa humanidade, que Deus vai fazer o seu extraordinário. Então, vale a pena ser de Deus, vale a pena dizer sim ao chamado de Deus, e você que tem essa inquietação no coração, não tenha medo, né? Aquele que te chamou é maior do que todas as coisas e pode resolver todas as coisas, né? E transformar um barrinho em um jarro lindo, maravilhoso, segundo a vontade de Deus. Muito obrigado. É realmente isso, deixar-nos inquietar pelo amor de Deus, confiando, né? O senhor falava que Deus é capaz de fazer tantas coisas, né? De um barrinho transformar em um lindo vaso. Isso requer a confiança daquele que se coloca nas mãos de Deus. Então, todos vocês que nos acompanham, que são jovens, que estão à procura de sua vocação, entrem em contato conosco. O Frei Jean terá muito prazer, e todos nós, frades da província, teremos muito prazer também. E se essa for a vontade de Deus, que essa seja a sua vocação. E vocês, jovens que nos acompanham, também quiser saber mais sobre as comunidades jovens agostinianas, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, @osabrasil, também pelo nosso site, osabrasil.org.br, para que continuemos essa nossa caminhada de conhecimento mútuo. Finalizamos aqui o nosso programa com um agradecimento imenso ao Frei Jean, ao Frei Gutenberg, que estiveram conosco tratando de juventude e vocação, que tem tudo a ver. E todos vocês que nos acompanharam, rezem pela nossa juventude, rezem pelas nossas vocações e, é claro, continuem conosco para o nosso próximo programa Coração Agostiniano. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.